A Associação Brasileira de Psiquiatria diz que 10% dos adolescentes, mais ou menos, têm depressão hoje no Brasil. De 10 a 20% dos adolescentes no mundo também sofrem de depressão. É um número grande, não é? Então, gente, é por isso que eu estou aqui hoje falando sobre depressão na adolescência. A depressão na adolescência, ela é muito comum e às vezes foge do nosso controle porque a gente não percebe, não presta atenção nos sintomas que vêm aos poucos, esses sintomas, e a gente acaba no dia a dia, na nossa rotina, a gente não percebe isso. Eu falo por experiência própria que no passado, meu filho, que é adolescente, ele teve depressão. E se eu tivesse naquele tempo percebido, talvez teria evitado muita coisa, mas eu não percebi, né? Mas eu tive a chance que, mesmo eu não ter percebido, eu tive um feeling que eu precisava, naquele tempo, cuidar dele, do psicológico dele. Hoje, eu sou especialista em depressão e pego muitos casos com depressão na adolescência. E hoje eu vou falar um pouquinho desses sintomas que eles diferem um pouco da depressão normal. Na adolescência tem umas pequenas, são específicas ali, que se você souber, estiver antenado com isso, você pode estar ali percebendo que seu filho ou sua filha pode estar aí com depressão. Então, eu vou falando um pouquinho sobre esses sintomas para vocês. A primeira aqui é a mudança de humor, gente. Eles começam a ficar mais irritáveis, eles começam no seu humor do seu dia a dia, eles passam ter mais irritabilidade do normal, do que era normal. Eles se irritam com muita mais facilidade. Você fala uma coisa, eles já se irritam, já levam para o lado negativo aquilo que você falou, e aí começa toda a irritabilidade aí dele. Então, meu filho, por exemplo, ele teve altas irritabilidades, ele saía de casa, ele ficava extremamente irritado, ele ia procurar uma amiga minha. Então, tudo isso fez ter essa irritabilidade com muito mais facilidade, né? O segundo é a mudança de comportamento, né? Eles têm uma mudança típica de comportamento, que é aquela assim, eles ficam falando o tempo todo, nada vai dar certo para eles. E olha uma frase típica que eles usam: ninguém me entende, você não me entende, né? Isso significa que ele já está na depressão. Meu filho falava muito isso comigo: você não me entende, ninguém me entende nessa casa, né? Esse ninguém me entende é sinal de que a pessoa já está deprimida, já está buscando, já se culpa, já tem todo aquele borbulhão ali dentro dela. Então, comece a prestar atenção. Se seu filho ficar falando, você não me entende, né? Ai, nada dá certo para mim, isso é motivo de depressão, tá? Outra coisa, queda no rendimento escolar. O adolescente, ele passa a ter uma queda aí no rendimento escolar, porque ele está ali cheio de problemas na cabeça e ele deixa de focar ali direito na escola, naquilo que ele precisa aprender. E isso faz com que o rendimento caia, porque ele não consegue se concentrar ali, focar onde ele precisa estar focado. Ele se distrai com muita facilidade, porque ele está ali com os pensamentos tristes dele, se culpando
preocupando, e aí ele deixa de focar naquilo que ele mais precisa naquele momento, que é a matéria escolar. Então há uma queda no rendimento escolar. Meu filho tinha uns altos e baixos no rendimento. Uma hora ele estava bem, de repente caía, eu falava com ele, ele melhorava. Então tinha esses altos e baixos, né, no rendimento escolar. A outra coisa é a alteração do sono e do apetite, né? Pessoas com depressão, elas dormem ou pouco, elas têm insônia, ou elas querem o quê? Dormir demais, né? Ou elas têm muito apetite, começam a ter muito apetite, comer mais do que aquilo que ela estava acostumada, ou diminuir o apetite, comer menos. Isso significa que você vai ver a pessoa não rendendo na escola também por causa da insônia que ela teve, ou ela começa o que? Aumentar o peso dela porque ela começa a comer demais. Então essa pessoa começa a também ter uma alteração no peso dela. A outra é os sintomas físicos da depressão, né? É uma dor de barriga, é muita enxaqueca, é muita dor de cabeça que a pessoa tem. Começa o quê? Bater isso no físico, a constipação, né? Então, tudo isso vai influenciando na vida do adolescente. Ele começa a ter esses sintomas aí no físico também, porque o emocional tá abatido, e quando o emocional tá abatido e não sabe lidar com essas emoções, o corpo reage, né? O corpo da gente reage. Então, o corpo do adolescente também vai reagir desta forma. O outro são os outros sintomas que eu posso passar aqui para vocês é a automutilação, que já começa na adolescência. Então, quando um adulto é formado, né, e ele já está na automutilação, na verdade, começou lá na adolescência isso, tá, gente? Começou na adolescência a automutilação. E a automutilação é aquela pessoa que se arranha, aquela pessoa que se cutuca para sair sangue, é onde ela alivia a dor dela que está dentro dela, né? E isso ela não faz por querer, ela faz porque está no subconsciente, ela precisa se agredir de alguma forma porque ela se sente culpada, porque nada mais, nada menos do que depressão é se sentir culpado, e quando eu me sinto culpado, eu quero me autopunir, vamos dizer assim, e eu alivio a tensão me agredindo. Então, quando essas pessoas se automutilam, elas vão se automutilar em lugares que não são visíveis por pessoas normalmente. É um lugar escondido, é aqui embaixo, onde a blusa esconde, é na barriga, onde a blusa esconde, é na coxa, onde um shorts e uma calça pode esconder. Então, todos esses lugares servem de automutilação. Então, você começa a perceber se seu filho ou sua filha adolescente, ela está com depressão, comece a perceber se ela não está se mutilando ali, porque é muito perigoso. Tá? Então, comecem a prestar atenção nessas pequenas atitudes do seu adolescente dentro de casa, tá? A outra coisa é o pensamento suicida. Gente, como tem adolescente hoje em dia com esses pensamentos suicidas? Eu trato de muitas pessoas, principalmente adolescentes, que têm essa coisa de terminar a vida, né? E isso está muito relacionado à culpa, a coisas que aconteceram lá no passado delas. E elas não entendem isso, elas não conseguem entender. Então, prestem atenção para que o seu adolescente ou a sua adolescente aí não estiver aí com esse sintoma de pensamentos tão negativos sobre ela, de tão negativos que ela quer realmente terminar com a vida dele ou a vida dela, né?
Então, prestem atenção, porque isso é realmente necessário intervir e fazer com que ela tenha uma terapia mais adequada para ela. Então, quando você perceber que o adolescente que está na sua casa precisa de ajuda porque está com depressão, corra para ajudar essa criança, esse adolescente, faça com que procure algum terapeuta aí, pode ser um psiquiatra, um psicólogo, uma terapia aí diferenciada. Pode me procurar, porque eu sou terapeuta transformacional, eu consigo aí ajudar aí pessoas com depressão, adolescentes com depressão em apenas 5 horas, 5 horas de terapia. 5 horas, você fala assim, nossa, isso é mágica? Não, não é mágica, gente. É o método certo com a pessoa querer mudar. Ela querendo mudar e eu utilizando o método certo, ela consegue sim ter um grande sucesso, sair transformada da terapia, sair do negativo que ela tem aí, da culpa, de ser vítima das circunstâncias, para ela ser responsável pela vida e seguir em frente com algumas atitudes mais positivas. Isso, se você puder fazer logo no início, principalmente com o adolescente, é muito melhor, porque você vai vai evitar que aconteçam coisas muito piores na vida dessa pessoa. Então, se você puder intervir já desde agora, buscar ajuda, vocês podem me procurar, eu vou deixar o link aí do contato comigo, e a hora que vocês tiverem uma necessidade de procurar alguém ou distribuir isso para alguém, eu dou um desconto específico. Se você veio através desse vídeo, eu vou dar um desconto específico para você, ok? Então é esse recadinho que eu falo para vocês hoje. Busquem ajuda caso vocês percebam que o adolescente que está na sua casa está precisando de ajuda. É necessário cuidar do psico, que quando você cuida daqui, o resto vai melhorar automaticamente, ok? Beijo grande.